Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom, gente, nesse retorno às nossas aulas remotas de língua portuguesa, estaremos vendo conteúdo de literatura, o trovadorismo. Bom, eu dividi o, o conteúdo em duas aulas, tá certo? Para as aulas não ficarem muito longas, os vídeos não ficarem muito longos. Na primeira parte, nós falaremos um pouco do contexto do trovadorismo, de alguns contextos do trovadorismo, né, da época, dos autores e principalmente das cantigas líricas, cantiga de amor e cantiga de amigo. Na segunda parte estaremos falando sobre as cantigas satíricas, no caso as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Vamos lá? Bom, gente, vou mostrar aqui para vocês o percurso de estudo da literatura que vocês vão estar fazendo no ensino médio. Então, nós começamos estudando o trovadorismo, né, que é o momento mais antigo, que é a fase mais antiga da literatura, e terminamos no terceiro ano estudando a literatura do modernismo, que seria a literatura mais atual em relação ao nosso tempo. Ok? Então, vamos estudar o período que ficou chamado de trovadorismo, que foi o conjunto de produções literárias da Baixa Idade Média, ou seja, período ali que ocorreu entre o século XII e o século XIV, em Portugal, porque nessa época o Brasil ainda não tinha sido colonizado e não havia aqui uma produção de literatura, né? Então nessa época havia apenas os índios estavam por aqui e nós não tínhamos ainda uma produção literária. Então a gente começa o nosso estudo das escolas literárias no século XII em Portugal. O que nós vamos aprender, pessoal? O que vamos estudar nessa aula? Vamos conhecer as produções literárias desse período, chamado trovadorismo, saber que produções literárias eram essas, que temas eram tratados nessas produções literárias, quem eram os autores e quem era o público que tinha acesso a essa produção literária dessa época. Bom, para a gente entender um pouco essa fase da literatura, a gente começa vendo aqui um gráfico com uma ilustração do contexto histórico dessa época, né? Dessa época chamada período medieval. Então, como a sociedade se organizava nessa época. Então, se você nascesse no século XII, no período medieval, na Baixa Idade Média, você com certeza ia fazer parte de um desses grupos sociais aqui, né? No caso, o grupo dos servos, dos nobres, da nobreza, onde estavam os nobres e os guerreiros, né? Ou então no clero, onde estavam os religiosos, certo? Nessa época aqui, a pessoa de mais prestígio social, de mais poder assim econômico, né, vamos dizer, era o senhor feudal, né, que era o dono de terras, o dono do chamado feudo, que era a terra onde as pessoas moravam, plantavam e havia aí uma relação de trabalho, né, entre esses servos e o senhor feudal. Ok? Bom, gente, no trovadorismo, a produção literária que nós tivemos foi poesia e prosa, né? Na poesia nós tivemos as chamadas cantigas, no caso as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As cantigas líricas divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo, e as cantigas satíricas chamadas de cantigas de escárnio ou de maldizer. Ou seja, eram duas vertentes da poesia, né? No caso aqui, as cantigas de amigo e de amor, a vertente lírica, ou seja, vamos dizer assim, quando o poeta amanhecia, né, romântico, com vontade de falar do amor, do sofrimento amoroso, da amada e assim por diante, de temas desse tipo,
né? E a poesia satírica, quando o poeta, vamos usar assim uma linguagem típica aqui da nossa região, amanhecer com vontade de mangar do povo, de falar mal das pessoas, de criticar, de zombar, ok? A prosa, né? Na prosa nós tínhamos as novelas de cavalaria, que era um tipo de texto da época, né? Um tipo de história que eram escritas na época, que nós estaremos falando mais ao final da nossa aula. Bom, gente, pensando nas cantigas do período medieval, né? Nós tínhamos os artistas medievais. Então, eram os artistas envolvidos com esse tipo de arte, com essa literatura medieval. Então, nós tínhamos o jogral, também era conhecido como bobo da corte, que era não o autor, mas o intérprete dessas cantigas, né? Então, ele declamava, cantava as cantigas e também dramatizava essas cantigas. Nós tínhamos o menestrel, que era o músico. Nessa época não havia diferença entre poesia e música, né? Era a mesma coisa, por isso que a gente chama de cantigas, esses poemas. E nós tínhamos o segrel, que era o trovador andarilho que andava de cidade em cidade, cantando suas trovas, suas cantigas, né? O autor dessas cantigas era o trovador, ok? O que eram então essas cantigas? As cantigas eram composições transmitidas oralmente, criadas pelos trovadores e executadas com acompanhamento musical por esses artistas que nós vimos aqui no slide anterior, né? pelo jogral e pelo menestrel. Então aqui eu tenho um trechinho de uma cantiga dessa época. Quantos angran coita d'amor e no mundo alguei, que riam morrer, eu sei, o averriam en sabor. E aqui eu tenho uma versão, uma tradução mais atual, né? Do mesmo trecho. Quantos o amor faz padecer, penas que tenho padecido, querem morrer e não duvido, que alegremente queiram morrer. Então, gente, que está caracterizando aqui a diferença dessa língua aqui? Porque nessa época do período medieval, né, no século XII, XIV, nós não tínhamos ainda o português, ainda mesmo que se tratando de Portugal. Nós tínhamos que língua lá? Nós tínhamos a língua que era conhecida como galego-português. Por isso que no livro de vocês vão ter aí, vai ser sempre ter as duas versões, né? A em galego-português e uma tradução em português, seria o português mais atual. O que é que nós temos aqui? Um exemplo do que nós já estudamos e um conteúdo que nós estudamos no primeiro bimestre. Variação linguística histórica, as mudanças que ocorreram na língua com o passar do tempo. Olha só quantas mudanças, como o português ele surgiu e como ele foi se transformando, né? Ok? Então, qual era a métrica usada nessas cantigas? A métrica que nós aprendemos, né? Até aqui nós tínhamos visto, antes de estudar as escolas literárias, nós estudamos o quê? Algumas características do texto literário, os elementos de versificação, o que é verso, o que é métrica, o que é estrofe, né? E nós vimos que a métrica é o que? É o tamanho do verso. É definida pela quantidade de sílabas poéticas. Então, por exemplo, no verso quantos angram coita d'amor, nós temos 7 sílabas poéticas. Então, qual era a métrica, qual foi a métrica usada pelos trovadores? Foi a métrica chamada de redondilha. No caso, poderia ser de dois tipos: a redondilha maior, com 7 sílabas poéticas, e a redondilha menor, de 5 sílabas poéticas. Bom, gente, começando pelas cantigas líricas, nós tínhamos a cantiga de amor, né? Então, características: o eu poético, a voz que vai se expressar no poema, é uma voz masculina. O cenário é um ambiente palaciano, ou seja, a corte. Então, quando a gente pensar em período medieval, a gente vai lembrar de um período onde havia quem? Os reis, os príncipes, os castelos, as monarquias, né?
Então, qual era a temática? A temática era vassalagem amorosa e idealização da mulher. O que era isso? Vassalagem amorosa. O homem ele se colocava na condição de vassalo, ou seja, de servo dessa mulher. Então a mulher era apresentada numa posição superior e ele numa posição inferior. Ela que é a perfeita, ela que é o centro da cantiga, né? E a idealização da mulher, porque essa mulher ela é sempre retratada de forma perfeita, uma mulher sem defeitos, uma mulher que só merece elogios. Então, basicamente, a cantiga de amor é uma cantiga onde este homem, né, onde este eu poético, ele elogia essa mulher, falando das virtudes dela, das, das belezas que essa mulher tem, né? E ao mesmo tempo declara o seu sofrimento amoroso. Por quê? Porque esse amor ele não é correspondido, que poderia ser por duas situações, né? Ou por ela pertencer à corte e ele pertencer e ele ser apenas um servo, ou por essa mulher já ser comprometida, certo? Então o homem sofre por amar uma mulher sem ser correspondido, a quem ele dedica sua estima e louvor, rebaixando-se à condição de seu vassalo. Refere-se a ela com a expressão minha senhor, senhora minha. Então, nas cantigas de amor, geralmente nós vamos ter essa expressão, minha senhora ou senhora minha, né? Então aqui um trechinho de uma cantiga de Afonso Fernandes. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão, que me tomou inteiro o coração, mas não posso mais decidir, que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor, que sofro desde o dia em que vos vi. Então nós temos aqui, né, a vassalagem amorosa, o homem na condição de servo da mulher, a mulher na posição superior, né, chamada por senhora, né, que ele chama de senhora, e a questão do sofrimento amoroso, do amor não correspondido, ok? Já na cantiga de amigo, nós temos aí uma primeira diferença no eu poético, que vai ser feminino, ou seja, quem vai se expressar agora é uma mulher. Lembrando que o trovador é sempre um homem, então nunca houve trovadoras, né? Nessa época não houve trovadoras, apenas trovadores, mas na cantiga de amigo, esse trovador lhe dava voz a uma mulher. O cenário já vai mudar também, não é mais o palácio, o cenário agora é o campo, né? É a zona rural, e a mulher, ela geralmente representada por uma figura de uma camponesa. Outra presença, outro personagem que vai estar presente na cantiga de amigo vai ser a presença do confidente, né? Essa mulher ela vai conversar na cantiga com alguém, então ela vai desabafar com alguém, né? Ela vai dizer os seus sentimentos, expressar o seu sentimento para um confidente, que vai geralmente ser representado pela mãe, por uma amiga, ou quase na maioria, né, das cantigas de amigo, por um elemento da natureza. Então a temática é a expressão do sentimento feminino, principalmente da saudade, saudade do amigo, que de amigo não tinha nada, né? Na verdade esse amigo, esse termo amigo, ele representaria namorado ou amante, né? Então na cantiga de amigo você vai ver lá uma mulher lamentando a saudade, a dor pela partida do amado, né? Que foi embora e que ela não sabe se voltará. Então vamos ver aqui um exemplo de cantiga de amigo de um trovador, Dom Diniz. Uma curiosidade, pessoal, muitos trovadores dessa época eram pessoas da corte, né? Eram príncipes ou reis. Então no caso Dom Diniz aqui foi rei nessa época, né? Foi um dos reis dessa fase da história e também era trovador. Ai flores do verde pino. Olha só aqui o confidente, a quem a mulher vai lamentar, né? Vai expressar o seu sentimento, vai conversar com as flores. Sabedes novas do meu amigo? Ai Deus e o ai flores do verde ramo.
sabedes novas do meu amado, ai Deus e o é, sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus e o é. Então basicamente aqui ela está perguntando às flores se as flores viram o seu amado, né? Se sabem, se tem notícias do seu amado que mentiu para ela, ok? Então essas são os dois tipos de cantigas líricas, né? Cantiga de amor, cantiga de amigo. Será que essas cantigas permaneceram no passado? Então hoje muitas canções e poemas ainda expressam essa temática, né? Seja a temática da cantiga de amor, a temática da vassalagem amorosa, do elogio da mulher. E infelizmente hoje a gente não vê em todos os estilos musicais. A mulher já foi, pessoal, um dos principais temas da arte, da literatura, da poesia. E era sempre tratada como um ser de virtudes, né? Era sempre uma pessoa que era elogiada. Hoje, nem todos os estilos, né, de música fazem isso. Infelizmente, alguns estilos, né, tratam a figura da mulher de forma pejorativa e assim por diante. Mas vamos ver um trecho aqui de uma canção atual do Chico Buarque, Olho nos Olhos, que expressa uma temática dessas cantigas. Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita. Pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você, eu passo bem demais. Então perceba, o autor é masculino, é o Chico Buarque, mas na música o eu poético é feminino. Olha só, já vai me encontrar refeita. Então aqui ele deu voz a uma mulher, uma personagem feminino que expressa aqui também a temática da cantiga de amigo, né? Quando você me deixou, a dor do amado que partiu, que foi embora. Ok? Então para a gente perceber como essas temáticas ainda são atuais. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!